fazer bem. Caríssimos irmãos em Cristo Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 20, versículos 1 ao 16a. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados, e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensaram que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu o igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso, não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, vamos pedir a Deus que nos ilumine, que nos capacite, para que nós possamos compreender esta parábola. Essa parábola fica difícil, porque veja bem, aqueles que foram contratados primeiro trabalharam o dia inteiro e na hora do acerto de conta receberam simplesmente uma moeda conforme havia sido combinado. E aqueles que trabalharam talvez 1 hora, 2 horas só, também receberam uma moeda de prata, conforme o Senhor combinou com todos. Mas aí, aqueles que foram contratados primeiro, que trabalharam o dia todo, ficaram indignados. Senhor, mas como pode um negócio desse? Eles que trabalharam apenas 1 hora ou 2 horas, recebem a mesma quantia que nós? Nós que enfrentamos o sol quente, o cansaço, o dia inteiro, aquele trabalho fatigado, vamos receber igual esses aí que trabalham só 1 ou 2 horas? Aí o Senhor disse a eles: olha, pega o que é teu, porque eu estou pagando o que é justo, porque cada um tem o seu salário de acordo com aquilo que a gente combinou. Eu não combinei um denário, então é uma moeda de prata e acabou. Então, o que eu vou pagar para aqueles que trabalharam o dia é a mesma coisa que trabalhei para aquele que trabalhou meio-dia, 3 horas, 1 hora ou 2 horas. Bem, o que nós podemos deduzir desta parábola? Bem, esta parábola e esses trabalhadores que foram convidados pelo Senhor
para irem trabalhar na vinha. Isto é eu, é você, são todos aqueles que estão empenhados em falar sobre o Evangelho, falar sobre a palavra de Deus. Esse é um trabalho, é uma comparação que Jesus fez aqui. E aí, o que significa isso? Tem muitos que foram chamados há muitos anos. Eles já trabalham no reino da evangelização há muitos e muitos anos. E outros foram chamados agora que eles se converteram. Agora está com um dia, está com dois, com poucas horas talvez na comparação da parábola, e essas pessoas estão empenhados com a palavra do Senhor. E aí, o preço do salário de cada um, não importa aquele que se converteu há 20, 30 anos atrás, ou aquele que se converteu recentemente, o importante é que nós somos convertidos em Jesus Cristo, nosso Senhor, e temos Ele como nosso único Salvador. Agora, não importa se você já vem lá há 20, 30 anos, e eu que comecei agora, que tenho um dia, dois, mas se eu me converti verdadeiramente e estou prestando serviço para o Senhor, fazendo a comparação da minha, trabalhando ali dignamente, então o preço do salário é o mesmo. Porque para Deus não importa aquele que trabalhou 10 horas e aquele que trabalhou 1 hora. O importante é que você trabalhou direito e fez o seu serviço conforme o Senhor te mandou. Por isso ele diz que muitos que são os primeiros serão os últimos e muitos que são os últimos serão os primeiros. Porque essa pessoa fica indignada porque, nossa, eu trabalhei a vida inteira, agora vou receber só uma moeda de prata. E esse que trabalhou só um dia ou dois? Não acontece assim na nossa vida, é uma realidade. Vocês podem ver que é muito interessante essa parábola de hoje, e é isso mesmo que acontece conosco. Porque muitos, eles estão empenhados em divulgar a palavra de Deus há muitos e muitos anos. São pessoas totalmente convertidas e fiéis à palavra de Deus. Mas alguns se converteram agora recentemente. Então, o preço do salário de todos é igual. Por isso ele diz que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Tenham todos um excelente e maravilhoso dia, iluminado por este Pai maravilhoso, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso guia, nossa luz, o nosso caminho, o nosso tudo. E que Ele abençoe a todos nós, assim seja. Amém. Quando alguém se ajoelha, invocando a grande luz,